Louvado seja Deus para sempre. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos bem? Amém. Provoque a pessoa do seu lado e diz para ele: que bom que você veio. Aleluia. Nós estamos num seminário da família, seminário para a família. Sem sombra de dúvida, Deus fará coisas extraordinárias na vida do seu povo. Deixa eu pedir ao sonoplasta para ele me ajudar com retorno, porque eu estou sem aqui, por favor. Estou ouvindo apenas a frente. Muito obrigado. Irmãos, uma alegria retornar a esta casa. Eu estive aqui no mês de fevereiro, no período do carnaval, e o Senhor me traz outra vez a este lugar. Bom rever o pastor Simval, sua distinta esposa. Que Deus abençoe em nome de Jesus esta igreja, os seus obreiros e ministros. Nós temos a certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus é bom e cuida de nós. Como disse o pastor Simval, sair de casa e sair da igreja onde a gente serve vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais desafiador. E a viagem vai se tornando cada vez mais difícil. E outro dia eu estava ouvindo uma pregação muito antiga do pastor Paul Yong-Cho. E Paul Yong-Cho disse que o sonho dele e que ele pediu muito a Deus para dar a ele uma filha. E ele diz assim: eu descobri porque Deus não me atendeu, e Ele não me deu filha, porque se Ele tivesse me dado uma filha, eu não viria pregar para vocês, disse ele. No meu caso, Deus me deu duas, e aí saí de casa, irmão, tá um Deus nos acuda, eu preciso fazer dribles, argumentar, convencer, negociar. E depois que a negociação está concluída e ganha, aí eu percebo que não valeu nada. Tem que recomeçar tudo. Então está um desafio, mas um desafio gostoso de viver. Tá bom? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Me sinto bem-vindo e lhe digo bem-vindo para esta noite de abertura desse lindo seminário. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Se o irmão conseguir me dar retorno, eu realmente não estou me ouvindo aqui em cima, e eu vou agradecer. E alguém pode dizer assim: não, pastor, porque o senhor está surdo mesmo, que eu vou aceitar e corrijo o problema, mas eu estou ouvindo mais à frente do que aqui em cima, por favor, tá bom? Queridos, antes da leitura e da ministração, deixa eu falar com você, porque depois da pregação eu não quero tratar desse assunto, de repente só lembrar, mas eu trouxe um livro da nossa autoria, livro que saiu agora. Eu digo da nossa porque sou eu e o pastor Jailton Cândido. O pastor Jailton Cândido é meu companheiro de oração há mais de 30 anos. Ele não enxerga fisicamente, é deficiente visual, mas um homem com uma capacidade diferenciada e, sobretudo, uma sensibilidade espiritual incomum. E nos nossos muitos encontros de oração, o pastor Jailton teve uma visão e ele recebeu de Deus uma palavra para a igreja brasileira. A partir desta visão, nós sentamos, desenvolvemos o texto e transformamos num livro voltado para um despertamento espiritual, cujo tema é De Volta ao Avivamento. De Volta ao Avivamento. Eu trouxe alguns exemplares e eu gostaria que no final do culto você adquirisse um desses exemplares, 2, 10, todos, se você quiser. Não precisa ficar preocupado, dizer, não vou levar tudo para o pastor não ficar sem nenhum. Pode ficar em paz, que lá em casa tem mais, tá bom? Mas adquira, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Então, estará lá fora, o irmão poderá adquirir ao final do culto. O Salmo 127 é um salmo muito conhecido e alguns estudiosos chamam-no de Salmo da Família. O 127
e o 128 formam um salmo duplo voltado para o ambiente da casa, do lar e da família. No versículo 1, o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diga comigo, quem edifica? Não, só os da frente estão falando, os de trás não estão aqui, então vamos lá. Quem edifica a minha casa é o Senhor. Muito bem. Meus amados, se eu fosse dar um tema para a nossa reflexão nesta noite, e quero propor o propósito de Deus para a família. Se o irmão trouxe caneta e papel ou material de anotação, seria lindo ver você escrevendo. Até porque daquilo que eu vou falar, ao final da pregação, você só vai lembrar de um percentual muito pequeno. Aquilo que o irmão anotar, você poderá consultar, conferir, rever. O pastor já deixou claro que vai terminar quando terminar. E naturalmente terminar tem hora. E eu não tenho problema com isso. Na verdade, relógio é um problema que eu preciso lidar o tempo inteiro, porque eu sou extremamente dependente de relógio. Se eu acordar na madrugada, por exemplo, e eu não encontrar um relógio para ver que hora é, eu não consigo voltar a dormir. Então eu preciso de um relógio perto de mim com muita frequência e continuamente. Mas eu quero lembrar aos irmãos que a obra de arte mais bem elaborada de todos os tempos é a família. Imagine que um rapaz e uma moça se encontram no corredor, na rua de um shopping, no pátio de uma universidade, no seminário, ao final de um culto. Eles são oriundos de famílias completamente diferentes, cultura familiar, modelo educacional, todos os aspectos da sua formação são distintos, e os olhos se cruzam, o coração dá uma desconcertada, a pressão baixa, e ali nasce um projeto de construção de uma família. Eles vão conversar, vão enamorar-se. E a palavra namorar, etimologicamente, é conhecer. O propósito do namoro é fazer com que um rapaz conheça uma moça, a moça conheça o rapaz. Ela, criada com todo mimo, todo dengo, sapatinho, lacinho, florzinha, abraça o pai todo dia e diz: te amo. O pai está dormindo no sofá, ela chega e dá um cheiro e assanha o cabelo, pula por cima. Um dia essa menina que pulava em cima do pai no sofá, ele nem viu que ela se tornou moça. Na mente dos pais, os filhos nunca crescem de fato. E um dia ela chega para o pai e diz: papai, eu te amo, mas eu também amo. Eu falei isso um dia para um pastor nosso, machão, durão, tronco de árvore. Quando eu falei daqui uns dias vai receber visita, né, irmão? Ele fez assim: ô pastor, não fala um negócio desse não, pelo amor de Deus. E começou a chorar. O fato é que em algum momento ela vai apresentar alguém. E vão se casar. E nós vamos abençoá-los. E o detalhe, eu sempre digo que filhos são hóspedes folgados de um hotel que nunca manda fatura. Eles comem de graça, recebem roupa passada e normalmente reclamam da roupa. A depender da idade, só quer vestir aquela calça.
Tem uma idade na vida dos meninos que, se você colocar a calça jeans na calçada, a calça vai para a escola sozinho. Eles só gostam de suco de manga, e você todo dia coloca suco de manga na mesa, mas tem um dia que ele senta, tem suco de manga e diz assim: não gosto de suco de manga. Eles são imprevisíveis. Se você vacilar, não arrumam nem a cama. E o detalhe, quando eles vão embora, você continua colocando o prato na mesa para eles comerem, mesmo eles não estando sentados à mesa, não é? Todo fim de semana eles voltam para comer de graça e trazem mais um, por enquanto, porque daqui a alguns meses ou poucos anos eles trarão mais 2, mais 3. E o mais incrível, quem é avô ou avó sabe que os avós permitem aos netos aquilo que nunca permitiram aos filhos. Eles pulam na cama, jogam as almofadas do sofá no meio da sala, pegam o controle da TV e passeiam por 50 canais em 2 minutos, ouvem TV com volume nas alturas, e nós olhamos e achamos lindo. Isso é família. À luz das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que o casamento é a mais fundamental das relações humanas. Eu tenho uma mensagem que está gravada no nosso canal no YouTube, depois assista, por favor. Eu falo sobre casamentos de papel. Digo que casamento, antes de ser físico, antes de ser jurídico, antes mesmo de ser social, é espiritual. O casamento é tão espiritual que, quando Deus quis retratar o seu relacionamento com Israel, Ele se apresentou a Israel como marido e Israel como esposa. No Novo Testamento, Jesus declara-se como o noivo que vem buscar a sua esposa, a igreja. Se a Bíblia vai admoestar os maridos acerca do relacionamento com a esposa, diz: amai as vossas mulheres, assim como Cristo também amou a igreja. Às esposas, o mesmo texto diz: submetei-vos aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Grande importância deve se dar nesses textos ao assim como. O assim como define o princípio do cabeça e o princípio da submissão. Mas o fato é que o casamento é altamente espiritual. Quando Jesus estava para iniciar o seu ministério, Ele decidiu iniciá-lo no ambiente de uma festa de casamento, em João capítulo de número 2. A primeira cerimônia da Bíblia é realizada pelo próprio Deus, no Éden. E um dia eu vi uma esposa nervosa com o marido, e ela disse: eu queria saber quem inventou casamento para eu mandar matar. E eu disse a ela: eu lhe apresento, só não sei se a senhora vai conseguir matá-lo. Deus. Conta-se que perguntaram um dia para a esposa do evangelista Billy Graham se ela já havia pensado em divórcio. E ela disse: em divórcio não, mas em assassinato eu já pensei algumas vezes. Porque de vez em quando dá vontade de torcer o pescoço dele. De vez em quando ela está insuportável. Mas é exatamente aqui que está a arte de lapidar um ao outro, para o aperfeiçoamento, para a maturidade, para o melhoramento da vida conjugal. O intuito de Deus é salvar e abençoar a nossa família.
No dia que Jesus conversava com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus estava tratando com ela sobre as profecias messiânicas. No momento que Jesus vai apresentar-se a ela, ele diz: vai e chama o teu marido. Aquela mulher diz: eu não tenho marido. E Jesus responde para ela: dissestes bem, porque tivesse 5, e o que estás agora não é teu. Já vi gente pregando que aquela mulher era uma prostituta. Não é verdade. A lei estabelecia carta de divórcio, e nos dias de Jesus aquilo estava meio banalizado. Aquela mulher tivera 5 relacionamentos formais que resultaram em divórcio. Parece que ela cansou de se frustrar, e agora ela está numa aventura relacional. Quando Jesus retrata o cenário da sua vida pessoal, ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. Quando Jesus pergunta pelo marido daquela mulher, na verdade ele está revelando que o plano da salvação envolve a nossa família. Diga comigo: o plano da salvação envolve a minha família. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando o carcereiro pergunta aos prisioneiros: que hei de fazer? Paulo responde: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Este é o plano de Deus. Mas o que tem acontecido no nosso tempo é que as famílias têm sido atormentadas pelos ataques mais violentos do adversário. Tempestades violentas, insistentes, persistentes, têm atacado as famílias. Divórcio se tornou uma palavra comum em muitos relacionamentos familiares. E eu tenho dito aos casais: primeiro, vocês falam em divórcio quando estão brigando. Então toda vez que briga, é melhor separar, é melhor divorciar. Falam enquanto brigam. Mas a repetição vai se tornando cada vez tão comum que vocês já começam a falar de divórcio quando estão brincando. Isso é uma questão de nível, mudou de nível. Já não precisa brigar para falar, fala brincando. Até chegar o momento que já conseguirão falar com naturalidade. E aí eu preciso lhe dizer que a primeira coisa, o primeiro instrumento para eliminar as chances de dissolução do seu casamento é tirar a palavra divórcio da possibilidade do seu vocabulário. Para de discutir isto. Tire isto de pauta. Deixou de ser provável. Vamos encontrar um caminho de milagre para a nossa vida. Esse é o princípio espiritual. A palavra lar, docilar, já não se aplica em muitas famílias. Homens deixaram de cumprir os seus papéis de sacerdotes, protetores. Muitos deles não foram ensinados a serem maridos e pais devotos. Mulheres, muitas delas entraram na cantiga filosófica do feminismo, perderam a noção do seu papel de intercessoras, adjutoras, sustentadoras. A consequência disto são rebentos rebeldes, filhos sem norte, sem referência de relacionamento conjugal, netos sem avós, porque a referência se quebrou. Mas há um caminho. Quando a sua geladeira para de funcionar, o seu freezer, a sua TV,
o seu aparelho de som, você vai à assistência técnica e pede uma revisão. Esse encontro anual é uma assistência técnica para o seu relacionamento familiar. Jesus, aquele que conserta todos os relacionamentos humanos, já está presente na casa, e Ele está disposto a colocar as coisas em ordem na nossa vida, para a glória de Deus Pai. Só quem crê assim, digam glória a Deus, digam amém, em nome de Jesus. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado com o mundo, que vai mudando os conceitos, e isso se aplica ao conceito de família. Acreditem, do ponto de vista jurídico, na atualidade, o casamento nada mais é que um contrato civil entre duas pessoas, visando resguardar o direito de cada um. Vou repetir, juridicamente, tomada ao pé da letra, secamente, friamente, o casamento nada mais é, na atualidade, que um contrato feito entre duas pessoas, visando resguardar o direito de cada um. À luz das Sagradas Escrituras, porém, casamento é uma fusão. Os dois se tornam um. De modo que reverter esta fusão requer um procedimento de corte. Significa entender que não há ruptura familiar sem ferida. Alguém aqui me entendeu, sim ou não? Casamento é uma fusão. Dois se tornam um. Existem 3 níveis de relacionamentos humanos: união, unidade e unicidade. União é quando 2 ou mais pessoas estão inclinadas a um propósito. Eles têm o mesmo pensamento e não necessariamente o mesmo destino. Unidade é quando 2 ou mais pessoas têm o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Unicidade é quando 2 pessoas desistem de serem duas e se tornam uma. Então elas têm o mesmo pensamento, o mesmo propósito e o mesmo destino. União existe na empresa, no sindicato, na escola. Unidade existe na igreja e na família. Unicidade só pode existir no casamento. 2 se tornam um. Quem está com o cônjuge aí do lado, levanta-se a mão, por favor. Muito bem, então dá uma olhadinha para o cônjuge do seu lado e fala com ele assim: não tem jeito, nos tornamos um. Você já percebeu que os casais, na medida que convivem, eles vão ganhando traços físicos um do outro? Eles não têm nenhum grau de parentesco, mas com o tempo eles começam a parecer um com o outro. Assimilam jeitos, comportamentos, estilos, forma de falar, gestos, porque houve uma fusão. Não rompe mais. Repete aí para o cônjuge do seu lado e fala assim: sinto muito, não rompe mais. Não rompe mais, acabou. Esse é o plano divino. O plano de Deus para a família é que ela viva um plano de unicidade. Somos um. Onde está o problema, então, do nosso tempo? Primeiro, o problema do nosso tempo existe no fato de que a união é meramente jurídica, sexual e social.
ela deixou de ser espiritual para muitos. O indivíduo entende que quando ele se casa, ele dá satisfação à sociedade, ele responde juridicamente e ele pensa que vai ter sexo de qualidade, fervoroso, como a fornalha de Nabucodonosor, aquecida 7 vezes, todos os dias. E o detalhe é que às vezes chove dentro de casa e a fornalha não acende. Sim ou não? Sim ou não? Bora lá, vamos ser honestos. Tem vezes que parece que tem que fazer oração com imposição de mãos. Mulheres têm TPM. E nos dias da TPM, se você vacilar, irmão, você vira churrasco. Mas homens também têm um fenômeno que quase não se fala, até porque é relativamente recentemente descoberto, chamado SHI, Síndrome do Homem Irritadiço. Tem as mesmas características do ciclo da TPM. A diferença é que a TPM é cíclica, ou seja, ela tem período, ela tanto tem período que dá até para fazer calendário. Não é verdade? Já o SHI, não. A variação pode acontecer diversas vezes durante o mês. Então, às vezes, a mulher pensa que está lidando com o príncipe, está lidando com o... Às vezes, ela pensa que está lidando com o homem e está lidando com o Shrek. Porque ele sofre variações emocionais e psicológicas ao longo do mês. Essa semana eu recebi um videozinho que o menino chega para o pai e faz assim, uma criança de 6 anos chega para o pai e diz: papai, eu quero lhe dizer que eu tenho uma namorada na escola. E o pai diz: ah, é? Mas você não acha que você está muito novo para ter uma namorada? Não seria bom primeiro esperar crescer, amadurecer, e você estudar, ficar inteligente? E o menino diz: seria, mas eu já tenho uma namorada. E o pai diz: e o que você e a sua namorada fazem? O menino diz: o que você e a mamãe faz. Aí o pai dá aquela engolida e pergunta: mas o que é assim? O menino diz: ela manda e eu obedeço. Aí o pai diz: não, meu filho, o nome disso não é namoro, o nome disso é casamento. No final das contas, o plano divino para nós não é de uma estrutura autocrática no casamento. E nós vamos falar sobre isto. No casamento ninguém manda. A esposa está aí do lado? Fala com ela assim, lá em casa, fala, bota fé. Você não vai dormir no sofá, acredite. Eu não vim aqui lhe colocar para dormir na cozinha hoje. Fala com ela assim, lá em casa, ninguém manda, comanda. Qual é a diferença? Quem manda, manda sozinho. Quem comanda, manda com mais alguém. O prefixo co traz a ideia de alguém participando do processo. O mundo inventou o conceito de guerra dos sexos, disputa de forças. Isso é diabólico e antibíblico. Marido e mulher não têm que medir forças, eles foram constituídos e unidos para somarem forças. Companheiros de uma jornada, aliados de um projeto. E é desta associação, que se chama unicidade, que nascem os filhos. Ter filhos é privilégio de Deus para nós.
Salmo 128 diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O plano de Deus é que filhos nasçam no ambiente da família. Mas o que está bagunçando tudo isso? E é aqui que eu quero focar, sem tomar muito tempo e tomando todo o tempo que eu puder, para lhe dizer que as crises no casamento e nas famílias se devem a um fator específico e principal, fundamental: ignoramos os papéis que a Bíblia dispôs. No momento que nós identificarmos e reconhecermos os papéis de cada um, acabou a concorrência em casa. Então deixa eu falar rapidamente sobre isso um pouquinho, e eu quero começar falando para os homens. Quem é homem tem certeza, diz amém. Amém. É porque hoje tem que cantar assim, né, irmão? O negócio está meio estranho, então... O que Deus espera dos homens no casamento? Eu preciso começar lembrando, senhores homens, que o primeiro passo para resgatar a paz na vida é resgatar o seu sacerdócio. Homens esqueceram o princípio de autoridade espiritual. Esqueceram que no Éden, quem andava com Deus não era Eva, era Adão. Atendi um homem em algum país, um dia desse, numa das viagens que fui pregar, crente, homem de oração, pelo menos foi o testemunho que me deram, mas ele disse: pastor, minha mulher foi embora e não me quer mais. O que você fez para reverter isso? Mandei um buquê de 100 rosas. Isso não é um buquê, isso é um jardim. E aí? Ela mandou devolver. O que mais? Comprei uma BMW e dei. Sério? Ela devolveu? Não. Isso é claro, eu também não devolveria. E aí? Não sei, pastor. Simão, você quer resgatar a sua posição? Eu amaria, volta para o Éden. Ele disse: não entendi, pastor. Eu disse: faça a sua esposa lhe ver caminhando com Deus, conversando com Deus. Sacerdócio na família não se exerce no púlpito. Um pastor de uma das nossas igrejas, eu disse a ele: preciso de você aqui na nossa sede, e eu vou mandar um pastor para a congregação onde você está, porque eu tinha plano com ele na sede. Ele disse: não, pastor, eu prefiro ficar na congregação. Eu disse: eu preciso de você na sede. Ele disse: então eu estou saindo da igreja. Mas qual é o caso? Eu não abro mão de pastorear a minha família. Eu disse a ele: deixa eu te explicar. Você não pastoreia a tua família no púlpito. Você pastoreia a tua família na mesa. O lugar de pastorear a família é na mesa, na cama, no sofá, na sala de casa. Exercer sacerdócio. O diabo tem tanto interesse no sacerdócio dos homens desta geração, que ele vem há décadas quebrando o conceito do princípio de autoridade. E aí nós temos dois extremos. Nós temos um bocado de homem frouxo, ou homens mandatários, autoritários, mandões, grossos. Não encontra o ponto de equilíbrio. O irmão já percebeu que o que o diabo queria de Jó não era o gado, não eram as ovelhas. Satanás ataca tudo de Jó. Jó tinha 4 amigos: Elifas, Bildade, Zofar e Eliú.
do capítulo 4 até o capítulo 36, o livro de Jó é uma série de discussões entre Jó e os seus 3 amigos. O quarto fica calado até o capítulo 37. O primeiro amigo de Jó diz assim: você pecou, Deus só está te ferindo porque você está em pecado. O segundo amigo de Jó diz: os seus filhos não prestavam, por isso que Deus os matou. O terceiro amigo de Jó diz: você é arrogante, por isso Deus te levou para a miséria. A discussão gira em torno disto. No capítulo 37 entra o quarto amigo, Eliú, e Eliú olha para Jó e diz: eu não sei a causa da tua dor, mas eu sei que Deus tem uma razão. Há um plano que eu não entendo. Quando Deus aparece para Jó, no capítulo de número 40, depois que o Senhor revela a Jó quem ele é, ele diz: agora fica aqui. Jó fica lá e Deus vai conversar com os 3 amigos, Elifas, Bildade e Zofar, e Deus diz assim: eu estou irado com vocês, pelo que vocês disseram a Jó ao meu respeito. Agora ide, levantai altares. Por que Deus manda que eles levantem os altares? Porque Jó não aguentaria levantar altar. Tragam novilhos e cordeiros, coloquem sobre o altar, para que o meu servo Jó ore por vós, porque a ele eu ouvirei. Aqui está o texto-chave do livro. Se o irmão olhar bem, o livro de Jó começa com altar, ele sacrificando pelos seus filhos, e termina com altar, ele sacrificando pelos seus amigos. Se você fizer uma análise do livro de Jó, vai perceber que o que o diabo queria era tirar a autoridade sacerdotal de Jó. É por isso que depois de todo esse tempo, a forma de Deus honrar Jó diante dos seus amigos é restaurando a sua saúde, restaurando as suas finanças, restaurando o seu casamento. Mas a forma de Deus honrar a Jó diante do diabo é mostrando que a sua autoridade não foi perdida. Quantos homens que pararam de exercer o sacerdócio em casa? Não lideram, não pastoreiam, não oram por suas respectivas famílias, não os chama para a orientação espiritual. Deixaram o sacerdócio na frente da TV, deixaram o sacerdócio no futebol, deixaram o sacerdócio no videogame, pararam de buscar a presença de Deus. Se tiver um homem do seu lado, diz para ele: resgata o sacerdócio. E quando eu digo resgatar, não estou dizendo que o seu acabou, porque nem todos estão na fase de esquecimento do sacerdócio, mas eu estou dizendo: mantenha ativo, mantenha viva a sua autoridade espiritual. Primeiro, porque vamos entrar num negócio que machuca com um bocado de gente. Um homem só consegue ser cabeça, segundo a palavra de Deus, se ele exercer sacerdócio. Nenhuma mulher tem dificuldade de se submeter a um homem que cumpre a missão sacerdotal. Submissão não é algo reivindicado, é reconhecido. O homem não reivindica a submissão da esposa, ela oferece. Um homem não precisa bater na mesa para dizer quem manda, porque quando você tem que bater na mesa para dizer quem manda, significa que você já deixou de comandar, ó. Porque liderança levada no grito não é liderança. Então é importante o homem entender. Outro dia eu estava participando de um almoço e lá estava uma moça que é uma ativista do feminismo. E como também tinha outras pessoas ativistas de outros movimentos chamados de minorias, toda hora eles me alfinetavam e provocavam. E eu não gosto de discussão, eu não gosto de debate, não faço questão nenhuma de provar que sei mais do que tu. Ouvia as alfinetadas e fingia que não era comigo, e eu era o único cristão do ambiente, eu e a minha esposa.
Daí a pouco, ela não aguentou, porque eu não reagi às alfinetadas. Ela disse assim: a Bíblia é um livro machista, é ou não é, pastor? A alfinetada não funcionou, ela cravou um punhal. Eu disse: eu lamento que lhe ensinaram a Bíblia de forma errada. Quem lhe ensinou a Bíblia leu de ponta cabeça. E eu disse a ela: machista era a filosofia grega. De onde vocês retiram esses conceitos? Na Grécia Antiga, quando o marido morria, a mulher tinha que ser sepultada viva, do lado dele, porque ela era considerada propriedade exclusiva dele. Isso é machismo. Na Roma Antiga, os homens tinham relações sexuais entre si, porque a mulher só servia para a reprodução, e ela era considerada uma personificação do maligno. Na Bíblia, a Bíblia diz assim: o homem é o cabeça da mulher, e a mulher é a coroa do marido. Eu não vou dizer para o irmão: olhe para sua esposa e diga, você é minha coroa. Ela pode entender errado. Mas a mulher é a coroa. A Bíblia diz que o corpo do homem não pertence a ele, mas à sua esposa. Isso é machismo? A Bíblia diz ao homem: amai as vossas mulheres como a si mesmo, como a seu próprio corpo. Isso é machismo? Ela disse: mas a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Eu disse: mas é? Aí ela disse: está vendo aí? Pois é, o problema é o que você entende de cabeça. Porque a palavra cabeça, no texto grego do Novo Testamento, é isso aqui, ó. Kefale. A palavra kefale significa aquele que cobre, aquele que protege, aquele que circunda, aquele que provê. Então, cabeça não é aquele que joga o prato na parede para dizer quem pagou a conta. Cabeça não é aquele que dá tapa na mesa para dizer quem fala mais alto. Cabeça é aquele que, quando está em casa, a mulher diz: posso descansar, estou protegida. Os filhos dizem: posso dormir, meu pai está aqui. Isso é ser cabeça. Isso é princípio sacerdotal. Então lá vai uma pergunta que não precisa de resposta. Quem dentre nós está exercendo o ministério sacerdotal como cabeça na família? Se o homem entender isto, se ele compreender esse princípio, se ele compreender essa verdade, não há medição de força. Pelo contrário, ele ocupará o seu papel de telhado, aquele que cobre. É isto que se espera de nós, e a Bíblia leva isso tão a sério. Tem um texto de Paulo, que no dia que Paulo escreveu, ele tinha que estar muito inspirado. Porque Colossenses 3,19 diz assim: vós maridos, irmãs, falem comigo, vós maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra nós, contra elas. Paulo diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres e não se irritem contra elas. Irmã, lê esse versículo para o seu marido aí. Diga aí para ele: marido, pode falar, marido, a Bíblia diz para você me amar e não se irritar contra mim. Os maridos que conseguem cumprir esse mandamento, levanta a mão. Oh, tem um querubim aqui.
Irmão, pensa que tem dia que é difícil. Vamos lá. Eu estou sentado estudando para pregar. Santa Ceia. E eu estou lá mergulhado no texto, pedindo para Deus me usar. E minha mulher passava e dava uma futucada. E eu estudando. E ela dava uma futucada. Teve um momento que eu parei, puxei a cadeira e falei, fala. Fala, porque senão eu não vou conseguir estudar. Aí ela, pá. A pregação da tarde. Quando ela terminou, eu falei assim, tudo bem? Pronto? Pronto. Tá bom, vou voltar a estudar. Primeiro, quando você reage assim, você mata a mulher, que ela fique... Porque quando ela te provoca, ela quer que você responda. Sim ou não? Eu vou pregar à noite. Eu preciso do máximo de serenidade. Fui para o culto, preguei. Deus é bom, me usou. Chegou do culto, eu sentei para comer alguma coisa. Ela fez assim, quero lhe pedir perdão. Eu disse, por quê? Porque à tarde eu queria brigar com você. Eu disse, aí eu percebi. Ainda bem que Deus me deu a graça de não partir para o mesmo nível, senão tinha sido guerra. Acontece. Mas tem dia que ela está de TPM e você de Xi. Aí, meu irmão, se Jesus não entrar na frente, os camarões partem no meio do mundo, o peixe sai do mar, porque o mar vai pegar fogo e vai dar churrasco de crustáceo. Faz parte do processo. Mas a Bíblia diz, não vos irriteis contra elas. E o detalhe, Pedro diz, cadê os maridos? Levantem a mão. Só os maridos levantam a mão, boa acaba macho. Pedro diz assim, vós maridos amai vossas mulheres, coabitai com elas com inteligência. Coabitai com elas com inteligência, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmã, olha para o seu marido e fala com ele, quer ser respondido? Quando orar, me trate direito. Isso aqui é papel de sacerdócio. Estou falando para os homens. E como tais, o detalhe é conseguir fazer tudo isso sem perder a firmeza de ser homem, cabeça e sacerdote. Não é para ficar frouxo, mole, sem definição de vida. É para continuar homem, líder, cabeça, sacerdote, zelando pelo bem-estar daqueles que estão debaixo desse sacerdócio. Só os homens digam graças a Deus. Some-se a isso o papel de pai. Porque, queridos, está provado psicologicamente que o pai é a referência de equilíbrio emocional dos filhos, meninos e meninas. Por isso um homem não deve ser descontrolado, temperamental, sai quebrando tudo, porque a referência de equilíbrio emocional para os filhos são eles. A referência de caráter é a mãe. A referência de equilíbrio emocional é o pai, por incrível que pareça. Porque alguns imaginam que a referência de caráter é o pai e de equilíbrio emocional é a mãe, mas a referência de relógio emocional é ele. Um homem, como líder e cabeça, precisa ser equilibrado para que os seus filhos percebam segurança no ambiente do lar. Aí a Bíblia diz, vós pais, Efésios capítulo de número 6, versículo 3, amai os vossos filhos e não lhes provoqueis a ira. Pai não pode ser pirracento, espancador. Pai precisa buscar entender a estrutura emocional do seu filho e da sua filha.
Na medida que vou estudando e na medida que fui galgando algumas formações, fui me tornando ainda mais ciumento com os meus filhos. Outro dia eu estava com o meu neto no colo. Já sou avô. Me respeite que eu sou avô. E eu estava com ele na igreja, e uma irmã veio para fazer cócega no pezinho dele, e ele encolheu o pé. Aí ela segurou na perna para fazer cócega, eu puxei. Ela disse: oxe, pastor, eu disse: oxe, digo eu, que falta de educação, que invasão. Se a criança rejeitou a cócega, a senhora segura no pé para forçar? Isso é desrespeito. A minha filha, quando estava aprendendo a falar, e ela não conseguia articular uma frase inteira, então ela falava uma palavra, pensava, montava, para falar a segunda. Aí a minha esposa disse assim: tu tem paciência para ouvir, não dá não. Porque aí minha esposa disse assim: tá bom, já entendi, Catarina. Aí ela: você não me ouve, e começava a chorar. Aí eu: diga, papai. Aí fala, 1 ano para terminar uma frase. Um dia ela falou assim: por que você faz isso? Eu disse: porque eu preciso ensinar a minha filha que ela tem direito de ser ouvida. Porque lá na frente, no dia que um marmanjo desavisado disser para ela: cala a boca, ela vai dizer: hã? Meu pai me deixava falar. Muitas vezes nós impomos sobre os nossos filhos um modelo de educação que os prepara para serem escravos do sistema. Ouça os seus filhos, veja o que eles têm a dizer, ainda que não pareça importante para ti, certamente é importante para ele. Entendeu? Quando foi a última vez que você jogou bola com seu filho? Quando foi a última vez que você se jogou no chão e brincou com a sua filha? Quando foi a última vez que você resolveu ir na sorveteria tomar sorvete com ela, ir no cinema com ele? Nós vivemos um mundo tão imperativo que nós não temos mais tempo para eles. Então, nós negamos a presença e compensamos com presente. Presença é melhor do que presente. Seja pai, abrace, afague, proteja, converse, ouça, caminhe, ministre, proteja. Deus confiou a ti homens e mulheres em miniatura, que vão se tornar grandiosos, não apenas fisicamente, mas na vida, nas conquistas, nos projetos, e eles serão resultado daquilo que nós passamos para eles. Então, pai, diga comigo: Senhor, me ajuda a ser o pai referência para os meus filhos. Amém? Vamos lá. Onde estão as mulheres? As mulheres levantam assim a mão. Aleluia. O que a Bíblia estabelece como o papel da mulher na família? Vamos lá. Primeiro, a Bíblia deixa muito claro que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Isso na mentalidade feminista mata de dor, de raiva. Mas o problema é a distorção do conceito. Assim como distorcem o conceito de cabeça, distorcem o conceito de submissão. A palavra submissão é a composição de duas palavras: submissão. Ou seja, a submissão da mulher é àquele que reconhece a sua missão e cumpre. Quando o homem não reconhece a missão e cumpre, ela não encontra referência de submissão. Mas a Bíblia deixa muito claro a razão pela qual Deus criou a mulher.
Gênesis capítulo 3, versículo 18, o Senhor olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, diga comigo, adjutora. Uma auxiliadora, diga comigo, auxiliadora, que lhe seja idônea. Idônea ali é compatível, semelhante, mesmo nível. Agora, o que significa ser adjutora no sentido literal da palavra? Adjutora ali é aquela que sustenta, ou estaca de sustentação. Quem é do Nordeste já deve ter visto, sobretudo se era do interior do Nordeste, quando a parede de uma casa racha, e o camarada não tem o dinheiro de reformar a casa naquele momento, ele pega um tronco de árvore e coloca lá para segurar a parede. É chamado de escora, estaca de sustentação. O conceito de adjutora é este: aquela que sustenta. Isso é tão sério que determinada pesquisa mostrou que quando o homem decide acabar o casamento, porque normalmente quando o homem decide acabar o casamento, ele precisa ficar nervoso para falar. Ele tem que chegar valentão. Não quero mais. Encontrei outra pessoa que vai cuidar de mim, que é você. Quando é o homem que decide, diz essa pesquisa, em 93% dos casos o casamento não acaba. Mas quando é a mulher quem decide, em 96% dos casos o casamento acaba. Por quê? Porque normalmente, quando uma mulher decide acabar o casamento, posso descer, pastor Simval? Descer e subir? Pode. Normalmente, quando uma mulher decide acabar o casamento, ela já mediu todos os acontecimentos que virão juntos. Ela já planejou a reação da família, ela já planejou como vai dizer aos filhos, já planejou como vai ser a vida financeira. Ela faz isso fria e tranquilamente, para depois comunicar. É por isso que normalmente quando ela chega e joga na mesa a decisão, ele apela, manda buquê de 100 flores, manda BMW e não consegue reverter, porque a decisão dela já está intimamente consolidada. Porque ela é adjutora, a que sustenta. Se a estaca de sustentação quebrar, a parede cai. Se sua esposa estiver do seu lado, olha para ela e fala assim: aguenta firme. Aguenta firme. A palavra auxiliadora idônea, na raiz da palavra, auxiliadora ali é aquela que revela o inimigo, aquela que percebe. Deus vai conversar com Adão e diz assim: você comeu do fruto? E Adão diz: a mulher que o Senhor me deu. Não me culpa não, isso aí é pacote teu. Deus vai conversar com ele e diz: mas você levou o fruto para ele. Ela diz: ali está o problema, a serpente me enganou. Ela não culpa ele, porque ela podia ter dito: mas ele não era o cabeça, ele não foi criado primeiro, não era responsabilidade dele não comer? Porque presta atenção, senhores, no dia que Deus disse: de toda árvore do jardim poderás comer, ele não disse podereis, ele disse poderás. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Não disse comereis. Deus estava falando para Adão, Eva não estava. Isso está dito em Gênesis 3, 16 e 17. Eva é criada no versículo 18. É por isso que Eva come o fruto e não acontece nada. E quando Adão come, os olhos de ambos se abriram. Em Romanos 5,12, quando Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo, o termo ali não é andros, não é antropos, homem no sentido humanidade, é
andros, homem no sentido masculino. Por Adão entrou o pecado no mundo. Então, quando Eva come, não há tragédia. A tragédia é quando Adão come. Eva poderia ter culpado, mas ela diz: foi a serpente que me enganou. Ela aponta o problema, porque o papel dela é perceber. Ela é quem percebe. Irmão, você já parou para analisar que a sua mulher tem uma percepção que você não tem? Ela vê coisas que você não viu. Ela sente coisas que ela não sabe explicar. E acredite, você vai comprar aquele carro, sua mulher não entende nem de bicicleta, quanto mais de carro. Mas ela diz assim: não gostei desse carro. Mas não gostou o quê, mulher? Tu entende o quê de carro? Pelo amor de Deus. Não entendo nada, mas não gostei. Aí você compra. Na hora de revender, alguém diz assim: esse carro aqui era de leilão, esse carro foi batido, esse carro não sei o quê. Aí a mulher diz assim: o que é que a mulher diz, irmão? Ai, esse eu te avisei é um murro no estômago. Aí você olha para ela e fala assim, entende? Porque ela percebe. A mulher foi criada como guarda, presta atenção nisso aqui, o homem foi criado para ser guardião de toda a criação. Por mais que a gente rejeite admitir, ela foi criada para ser guardiã do homem. É simples, ele está cuidando da criação e Deus dizendo assim: quem cuida dele? Quem observa a retaguarda? Por isso ela recebeu dons de Deus para perceber o que você não vê. Por exemplo, a visão do homem é bifocal. Uma irmã chegou para mim e disse: eu vou no oftalmologista, o senhor deve ser míope. Não, o senhor tem problema de visão. Porque a visão do homem, estou no meio da igreja, a visão do homem é cônica. Então, daqui, eu estou vendo o pastor Simval desfocado. Se eu quiser vê-lo, eu preciso virar. Porque a minha visão é de 90 graus. A visão de uma mulher é multifocal. É isso aqui, ó. Enquanto a visão do homem é cônica, bifocal, a dela é multifocal. Um homem enxerga num raio de 90 graus, uma mulher enxerga num raio de 180. Por isso que ela diz assim, você recebe um beliscão na costela, e ela diz: eu vi. E você diz: viu o quê? Não, ela viu mesmo. Porque ela não precisa virar o rosto para ver. Quer ver um negócio que acontece em toda a família? Bem, amor, capim santo, orquídea do morro, cadê a manteiga? O cara está melando a ponta do nariz na manteiga e não acha. Isso acontece lá na sua casa, não? Aí lá vem ela, como diz na Bahia, vem ceguinha. Toco, 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 passa a mão por cima dele, sem olhar, e pega a manteiga. Parece pirraça. Qual é o problema? O problema é que o homem abre a porta da geladeira e ele precisa procurar manteiga item por item. Como ele está procurando apressado, ele passa pela manteiga e não vê. Já o raio de visão da mulher permite ela ver toda a porta da geladeira num único raio de visão. Isso aqui é a natureza, gente. Foi Deus quem fez assim. Tem propósito. Por quê? Porque ele vai focar na gestão da criação. Ela vai focar no cuidado com os detalhes. Ela tinha o dever de perceber quando o inseto está picando a cria. Então ela tem que ter visão para detalhes. Por isso eu digo sempre para as mulheres: irmãs, tem coisa que a senhora vê e o seu marido não viu. E, presta atenção. E tem coisa que seu marido não viu e não é para ele ver. Deus não o criou para ver certas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu estava vindo dos Estados Unidos
Quando eu cheguei em São Paulo, meu voo atrasou, eu perdi a conexão. A empresa aérea me ofereceu hotel e traslado, porque eu só teria voo no outro dia. Eu disse, não quero hotel. Eu tenho um amigo que mora perto, eu vou dormir na casa do amigo. Liguei para ele, disse, vou lhe buscar. Quando ele chegou, ele falou assim, eu estou indo para um casamento, eu e minha esposa. Tenho que vigiar para não dizer aqui, meu Jesus, para não citar nome, né? Tudo bem, ele disse, ela ficou preparando o teu café, você vai comer, entra, deita, dorme, nós somos muito chegados, eu tenho acesso à casa deles muito tranquilamente. Mais tarde, quando a gente chegar, se você estiver acordado, a gente conversa, senão a gente se vê amanhã, tranquilo. Cheguei, eles foram para o casamento, eu comi, tomei banho, deitei, dormi. 11 da noite, eu ouvi quando a porta do apartamento abriu, e eu ouvi os passos, toco, 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 eu conheço. Eu pensei comigo, está nervosa. Aí eu resolvi levar na brincadeira, abri a porta do quarto, botei só a cara e falei assim, tudo bem? Ela disse, pergunte para o seu amigo. E passou para o quarto, eu digo, mas ele tem um problema. Hora de terminar. Tem que terminar. Ele tem um problema. Qual é o problema? Quando ele está debaixo de pressão, ele dá crise de riso. Quando eu cheguei na sala, irmão, ele estava esborrachando de rir. Ele ria. Já vou terminar. E eu sentei no sofá e fiquei esperando. Quando ele acalmava, eu perguntei, e aí, o que foi? Aí ele... Ela passava e fazia assim, sonso. Aí eu levantei, fui na cozinha, falei, tu conhece teu marido, tu sabe que ele não vai me dizer, ele não vai conseguir falar. Enquanto você ficar passando, olhando de canto e chamando de sonso, ele não vai parar de rir. O que foi que aconteceu? Ela fez assim, uma sirigaita, lá no casamento, e ele dando ousadia. Aí eu voltei para a sala e fiz, e aí, velho? Ele fez assim, Josué, eu não vi, e rachou de rir. Ela fez assim, sentou no sofá, cruzou as pernas, não viu o que, seu sonso? E você não vinha proteger ele, não. Eu disse, calma que eu sou viajante. Ele disse, Josué, eu só vim me tocar quando eu entrei no carro, que ela me deu um beliscão que quase arranca a minha costela, e aí danou a rir de novo. Eu disse para ela, vamos lá, perfil psicológico. Muito provavelmente ele não viu. Por isso que o homem é facilmente enredado num jogo maquiavélico de sedução. Então, não era para eu ter subido? A orientação que eu dou para as mulheres, sempre que elas perceberem algo que ele não viu, não mostre. Não chame a atenção dele para alguém que ele não precisa ver. Seja inteligente, irmã. Percebeu o jogo? Encosta nele e fica ali, marca o território, cerca a tua vinha, coloca fogo em torno da fonte, porque serpente não gosta de fogo. Se tiver fogueira acesa em torno da fonte, a serpente não se aproxima, e o seu lar, a sua casa e a sua família estará protegida em nome de Jesus. Só quem recebe essa palavra dá um brado de glória a Deus e aleluia. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Juntos, homem e mulher, e eu vou deixar para terminar a ministração no próximo seminário daqui a um ano. Juntos, homem e mulher, têm responsabilidades de montarem uma cabana forte para proteger os seus filhos. Essa é a parte que não dá tempo eu falar. Qual é o papel dos filhos nesse ambiente? Qual é o conceito de autoridade neste ambiente? Porque, presta atenção, o homem tem autoridade, mas a mulher também tem.
e os filhos também têm. É só cada um reconhecer em que posição e em que nível. Me permitam, teria um casal que poderia vir aqui com 1 ou 2 filhos? Só para eu fazer uma ilustração e eu orar por vocês. Um casal. Pode ser com um filho no colo. Eu quero só ilustrar. Por favor. Eles podem subir, pastor Simval? É porque para os outros virem. Olha que coisa linda. A igreja aplaude ao Senhor por esta família, em nome de Jesus. Deixa eu terminar falando isto. Como é seu nome? William. E o seu, meu amado? Tabata. E os príncipes? Gabriel e Giovana. Deus abençoe. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. A unção que emana sobre ele, de autoridade e sacerdócio, escoa sobre ela e alcança os seus filhos. Paulo escrevendo aos Coríntios: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Cada estrela tem a sua glória, e cada estrela difere em glória de outra estrela. Eles não são iguais, por mais parecidos que sejam. O que eu quero dizer com isso? Ele tem a autoridade do sol, da cabeça, onde o óleo é derramado, mas ela tem a autoridade da lua, da barba de Arão, onde a unção escoa. E eles têm a autoridade das estrelas, as vestes sacerdotais, onde a unção continua descendo. A bênção que desce sobre ele escoa em direção a ela e alcança a descendência. O pacto de Deus com ele inclui ela e abraça os filhos. Você me entendeu? Diga amém. Obrigado, irmão William. Obrigado, irmã Tabata. É isso que nós temos que entender em autoridade na família. Ele não manda, comanda. A unção que veio sobre ele, desceu sobre ela, escoou em direção a ela, alcançou-a e vai em direção aos seus filhos. Então eu vou terminar orando, já rompendo o limite de tempo que me foi educado e democraticamente estabelecido. Mas eu quero que, se os seus filhos estiverem aí, puxe eles para perto. Eles são as estrelas, são as vestes. Senhor marido, entenda que a sua responsabilidade é enorme, porque você é o sol. Senhora esposa, entenda que o seu papel é sublime, porque a senhora é lua. Valorizem os filhos, porque eles são estrelas. Vocês são uma constelação. Vocês mantêm o sistema girando. É por isso que Satanás quer quebrar isso. Mas diga comigo, lá em casa, o diabo não terá vez. Eu declaro, a minha casa é lugar de adoração, honra e autoridade. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por estes homens, mulheres e os seus filhos. A tua palavra diz que a nossa descendência será poderosa na terra. E eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre as famílias nesta noite, sobre cada homem. Se possível, as esposas orem agora por seus respectivos maridos, por favor. Os filhos orem pelos seus pais.
Nós abençoamos cada homem neste lugar, aqueles a quem este culto está chegando ou chegará, que eles sejam blindados pelo sangue de Jesus Cristo, que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Guarda a vida destes homens, Senhor, porque eles são a representação de Deus em suas casas. Agora, Senhor, nós oramos pelas mulheres, esposas e mães. Marido, ore por sua esposa agora. Filhos, orem por suas mães. Nós abençoamos estas mulheres, as que estão aqui, as que estão online, aquelas que ouvirão esta palavra posteriormente, que esta mensagem alcance o coração dessas mulheres com conforto, graça, sabedoria e direção de Deus. Nós oramos por nossos filhos, Senhor. Nós abençoamos a nossa descendência, filhos, netos, genros, noras. Nós os abençoamos. Abençoamos aqueles que ainda estão no ventre, cumprindo todo o processo de gestação, e repreendemos o espírito de Moloque, repreendemos o espírito de Baal e Astarote, que deseja sacrificar as nossas crianças, e nós declaramos o que está escrito em Isaías 65:23: os nossos filhos não serão filhos para a calamidade, nem para a perturbação, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Nós abençoamos a nossa casa em nome de Jesus. Louve!